lá. Hoje no Check-up, uma coprodução da STV, Rede Sesc, Senac de televisão e da TV Unifesp, você vai ver. Anemia. Conheça as consequências da falta de ferro no organismo. Ele não tem disposição para trabalho, ele não tem disposição para atividade física, ele não tem nem para atividade intelectual. Esclerose múltipla. Os avanços da medicina no tratamento da doença. E esse tratamento multidisciplinar, o principal objetivo dele é exatamente isto: fazer com que essa pessoa seja agregada ao ambiente, seja agregada à sociedade. E ainda uma entrevista sobre saúde e carreira com o cantor mineiro Pena Branca. Não troco esta vida por nada desse mundo, não saio desse lugar. Isso e muito mais agora na sua revista eletrônica de saúde. Coceira e irritação na pele são sintomas de uma doença conhecida popularmente como bicho geográfico. Que, aliás, você sabe o que é? Eu nunca vi o bicho. Sei. Bicho geográfico. O bicho geográfico é uma parasitose, né, cutânea, ela acomete a camada superficial da pele. Fica marcado assim, daí parece um mapa. Ele é um parasita do intestino do cão. Então, o cão defeca, deixa as fezes, em geral, em areia, em ambiente úmido, né? E acaba, o homem, quando pisa nesse local, depois de alguns dias, né, a larva entra na pele, nessa camada superficial, e se aloja. É aquele que dá no pé. Geralmente, em adulto, é no local assim, de contato, que é o pé. Já em crianças, as crianças sentam muito na areia. Então, muitas vezes, a gente encontra a lesão na nádega. Coço. Os sintomas, os principais, aparecem primeiro que a gente chama de pápula, que é um caroço avermelhado, ele coça e dói um pouquinho ao mesmo tempo. Parece um pouco picada de formiga. Né? E depois, com o tempo, ele vai migrando. Né? Então, a larva está no interior, né, da pele, ela vai migrando e por isso que se chama bicho geográfico. Então, ela vai tendo um contorno geográfico. Acho que o Marcos teve, meu filho. Um tratamento bem simples. Eu levei um dermatologista, ele passou uma pomada e, como é superficial, não ficou marca. Quando a infestação é pequena, poucas lesões, ela pode ser feita à base de cremes específicos, né? E quando ela é uma infestação grande, a gente pode dar antihelmínticos, né? Que seriam remédios por uso oral. Sumiu, não teve mais. Em cerca de uma semana já não tem mais nenhum sintoma. Oferecer qualidade de vida aos portadores de deficiência física é um dos objetivos do Clube dos Paraplégicos de São Paulo. Uma entidade que, desde 1958, promove a reintegração social através do esporte. Foi assalto, né? Eu estava indo para um trabalho. Não foi tiro. Foi um assalto. Aí eu levei 4 tiros. Me acertou 2 tiros, né? Uma bala na minha espinha, né? E eu fiquei paraplégico, né? Cadeira de roda muda você, né? A princípio foi um desafio. Se continua sendo um desafio, porque até agora eu não consegui aprender ainda. O objetivo do clube é a inserção social do portador de deficiência, né? Esse é o objetivo através do esporte. Eu acho que eles melhoram a autoestima, né, a valorização da imagem, né? Eles, sabe, acordam para a vida. O mundo não acabou pra gente, né? A gente toma aí na batalha e cada vez minha vida mudou muito, né? Depois que eu conheci o esporte, né? Praticando o esporte, a gente tem mais... A vida da gente parece que tem mais sentido, né? Traz uma nova vida e uma nova luz. Outra visão de vida. Só tem ganhado muito com o meu tratamento. Comecei a fazer a natação, eu vim aqui ver os amigos jogando, eles foram me incentivando, me chamou para poder jogar, né? Aí eu acabei entrando e estou até hoje, né? Já faz 3 meses. É gostoso não só pelo desafio, mas também, né, estar junto com os amigos. Né, a gente está aprendendo junto. Nem pretendo largar tão cedo, né? Eu tenho uma avaliação junto com a equipe de fisioterapeutas que indica o que é melhor ou não a gente fazer de acordo com a lesão, com o problema de cada um. Então fazendo aquecimento, né? Para quando vinha alguma coisa para a gente disputar aí, tá em forma, né?
O atletismo é uma ferramenta para que eles tenham algum auxílio, alguma contribuição para a vida deles diária. Com certeza eles se sentem um pouco mais fortes para tocar a cadeira, para poder se transportar, se locomover. O clube dá apoio no que eles podem, né? Cada dia tem uma atividade para a gente fazer. Quem quiser vir aqui sendo portador de deficiência física, né, motora, pode estar vindo. Daí incentiva você, né, a continuar cada vez mais. Quem sabe ter mais atletas aí paralímpicos para mostrar aí lá fora, o Brasil, né? Tomar a pílula do dia seguinte, muitas vezes, prejudica, tem alguma reação adversa a isso? Tomar a pílula do dia seguinte pode prejudicar a saúde. O próprio nome já diz, é pílula do dia seguinte. É uma pílula especial para ser tomada numa situação de emergência. Isso acontece basicamente porque essa pílula tem uma quantidade muito grande de hormônios. Para quê? Para ela poder fazer efeito mesmo numa situação de emergência. Se você toma várias vezes durante o mês, o que pode acontecer é que o seu ciclo fique completamente desregulado, você tenha sangramentos difíceis de se controlar, ou mesmo a sua menstruação desapareça e gere uma preocupação adicional com o medo de estar grávida. Portanto, se você for usar, use apenas quando é necessário e reserve um outro método que você possa usar por um longo tempo no lugar da pílula de emergência. E daqui a pouco tem mais check-up para você. Não saia daí. Como você escreve assessoria? Meio-dia e meia ou meio-dia e meio? Qual é o plural de vai-vem? As dúvidas e os segredos da língua portuguesa. Programa de palavra. A origem das palavras e o uso correto das expressões. É hora extra. Hora extra. Os dois. E ainda, entrevistas, reportagens e curiosidades. Para você aprender sempre mais. Programa de palavra. Aqui na STV. Para que invadir um navio em Londres e impedir a chegada de um carregamento de madeira ilegal vinda da Amazônia? Para que enfrentar um monte de gente para quem você não é nada, além de um louco subdesenvolvido que não tem mais o que fazer? Para que tentar salvar a vida dos filhos e netos de quem quer te colocar na cadeia? Para que ligar para esse número e ajudar o Greenpeace a lutar contra a destruição da vida no planeta? Atenção, senhores empresários, para o toque de 8 segundos. Acabar com a miséria. Educação de qualidade para todos. Igualdade para as mulheres. Fim da mortalidade infantil. Saúde para a gestante. Combater as doenças. Preservação ambiental. Nações e sociedade unidas. Essas são as 8 metas da ONU para o milênio. Governos, sociedade e empresas podem e devem ajudar a construir um mundo sustentável e justo. Participe do Instituto Ethos, porque toda empresa possui uma razão social. A escola é um direito das crianças e um dever dos pais. Oficina de Vídeo, um programa que está em sintonia com a produção audiovisual feita por estudantes e profissionais de TV, vídeo e cinema. Um espaço para você conhecer as tendências de linguagem e as técnicas de produção. Não está lá só para registrar, né? Ela está lá para ter. O vídeo nasceu como uma ferramenta da televisão. Estava muito mais do cinema do que arquitetura. Revelando técnicas e valorizando ideias. Oficina de Vídeo, aqui na STV. Uma doença que afeta cerca de 50% das crianças com até 5 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. A anemia pode provocar baixo peso, retardo no crescimento e diminuição da capacidade de aprendizado. Veja na reportagem. No prato de Ed Wagner não pode faltar batata frita, arroz, feijão e frango.
espinafre, beterraba, acerola, laranja, mais leite, mais queijo. Nem sempre a refeição dele foi tão completa. O hábito alimentar mudou após ter anemia 2 vezes. Uma com 1 ano e 8 meses e outra com 3 anos e meio. De início ele tomou o sulfato ferroso, terminou e eu não repeti os exames. Achei que já estava tudo bem. Mas logo depois, quando ele já estava com 3 anos e meio, eu percebi que ele caía muito. Daí eu procurei retornar ele, além das consultas de rotinas, né? Uma consulta assim mais específica. Aí eu questionei e foi verificado que precisava um tratamento mais prolongado. O problema ocorre quando há baixa quantidade de ferro na alimentação. De maneira simples de dizer o que é anemia é uma baixa da quantidade de hemoglobina no sangue. E a hemoglobina é muito importante no sangue, é ela que dá, o ferro é que dá a coloração vermelha, né, ao sangue e que faz todo o transporte de oxigênio. Nas crianças, as consequências podem ser graves. Sente falta de ar, ele não tem disposição para trabalho, ele não tem disposição para atividade física, ele não tem nem para atividade intelectual. Quer dizer, ele realmente é uma pessoa que fica com uma deficiência importante. Uma pesquisa realizada na Unifesp por esta nutricionista constatou que existe maior incidência de anemia em crianças de até 2 anos. Dentro da faixa etária dos 24 meses, tem 2 períodos onde eles crescem com uma velocidade maior, que são nos primeiros 6 meses e depois dos 18 aos 24 meses. Aí a prevalência foi maior também, a gente encontrou essa diferença. Para prevenir a anemia, suplementação alimentar. A dose varia por peso da criança. Conforme ela vai ganhando peso, essa dose vai aumentando, que seria de 1 miligrama por quilo de peso por dia. E as mães também não devem descuidar da alimentação dos filhos. Principalmente os alimentos de fonte animal. Carnes em geral, né? Carne de qualquer tipo de animal é uma fonte muito importante de ferro. Algumas leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico, é outra fonte de ferro também, só que uma quantidade menor, e alguns vegetais verde escuro. Quanto mais escuro for, mais quantidade de ferro a gente tem no alimento. É difícil. Você tem que prometer o céu e prometer também que ele vai ficar forte, que ele vai ser tão esperto quanto os amigos. Tem que prometer muitas coisas, porque se você for só pela força dele querer, não funciona. Por que ficamos com cabelos brancos? Os cabelos brancos são conhecidos cientificamente como canice. E existem 2 tipos de canice. A canice senil, que aparece com a idade, no nosso envelhecimento normal, fisiológico, e a canice precoce, que ocorre em indivíduos na faixa de 20 e 30 anos, que normalmente é familiar, hereditária e transmitida por uma herança dominante. Na canice, no embranquecimento dos cabelos, o que ocorre é uma parada de produção do pigmento, a melanina, por células chamadas melanócitos que estão localizadas na matriz, no bulbo, onde é formado o pelo. Conforme a quantidade de melanina produzida ao nascimento, nós temos a coloração dos cabelos, mais escuros, mais claros. Com o tempo, há uma tendência dessas células de pararem de produzir a melanina. E em alguns indivíduos, geneticamente, essa parada ocorre precocemente. Uma tradição familiar despertou o gosto pela música em José Ramiro Sobrinho, o Pena Branca. Criado no interior de Minas Gerais, o cantor vive hoje na capital paulista, mas não abandona os hábitos caipiras. Muita tranquilidade, caminhadas diárias e uma boa comida mineira fazem parte do seu dia a dia. Tudo pequenininho, chegaram aqui nos bailes, quando a gente está cantando, eu falei, agora eu vou trazer meus filhos para cantar uma modinha para vocês. Então nós chegávamos lá e cantávamos. E era assim, sabe? Levava violão, sanfona, começava a cantar e tocar, soltando foguete. Não troco esta vida por nada desse mundo, não saio deste lugar. O Fio da Terra, muita gente gravou. O Fio da Terra, do jeito que nós fizemos, os camaradas não podem inventar mais do que foi ali. Se falar assim, vou pôr instrumentação, encher de instrumento, não vai acontecer nada. Debulhar o trigo,
recolher cada bago do trigo, forja do trigo, milagre do pão. Eles achavam que a gente era uma dupla diferente, não é? Nós estávamos fazendo certo. Foi muito bom demais. Hoje em dia, você vê que a turma na saúde, todo mundo levanta cedo, a gente levanta cedo. E se preocupa de dar uma caminhada, correr, aquela coisa toda, né? Então eu tento ir atrás dessa turma. Se eles caírem no buraco, eu sei que eu vou cair junto com eles. Você chorou, mas eu não me percebi que você diria ser em minha vida o meu viver. Praticamente, nós somos de família assim, bem gordinho mesmo. E eu quero ficar legal, que eu vejo as fotos minhas nos discos que eu tenho, essas coisas para trás aí, eu estou bem fininho, né? Eu falo, eu quero voltar, mas se eu voltar aquele corpo que eu tinha de primeiramente, você sabe que eu estou doente. Que antigamente eram coisas muito mais sadias, né? Mariazinha botou flores na janela, pensando em vestido branco, véu e flores na capela. Eu gosto de comer, assim, comida da gente de Minas Gerais, é uma comida simples, arroz, feijão, massa, se eu chegar bem massa. Eu gostava demais de doce, muito, então as coisas que a gente foi vendo, então fui tentando cortar individualmente, né? E toda a vida eu fui muito bom de garfo. Agora eu já estou fazendo o seguinte, se eu ia 2 vezes na panela, pegar 2 vezes, agora eu vou uma. Separa a cana, recolher a garapa da cana, rouba da cana, doçura do mel. 2, 3 pessoas, põe um outro amigo doente. Se você falar pra mim, Pena Branca, você tá meio amarelo, o que tá acontecendo com você? E eu vou ficar amarelo mesmo, porque a doença tá na nossa cabeça, sabe? Eu vou cantando com aliança no dedo, eu é quem só tenho. Eu que agradeço a vocês pelo carinho, e um abraço para todo mundo. E quando estiver por aí, chega aqui, vamos bater um papinho, tomar um café, aquela coisa toda. Beleza? Aí eu já ajeito os pão de queijo de lá. Aí a gente come. Ana, deixa eu ir, oh mana, eu vou só. Não acabou, não. O check-up volta já já. Você está assistindo STV Cidadania e Qualidade de Vida. Viva a Vida, um programa que traz sempre assuntos interessantes para melhorar o seu dia a dia. Aqui você tem informações, dicas, sugestões para deixar a sua vida mais saudável e mais gostosa. Viva a Vida, o programa que ajuda você a cuidar melhor do seu corpo e da sua cabeça. É a qualidade de vida em primeiro lugar, aqui na STV. Paz na terra. Se minha mulher mudava o cabelo, eu dizia, você tá bonita, querida. E ela respondia, são seus olhos, meu amor. Se ela colocava uma roupa nova, eu dizia, como você tá linda. E ela dizia, são seus olhos, coração. Um dia, o meu oculista descobriu que eu tinha catarata e operou meus olhos. Minha mulher tinha razão, eram os meus olhos mesmo. Afastar, eliminar, por de lado, abandonar, recusar, não admitir, expulsar, privar, despojar, pôr ou lançar fora.
excluir. Um retrato da arte no Brasil. As técnicas e o processo de criação em cada meio artístico. Para conhecer melhor as obras e seus autores. O mundo da arte, na STV. Perder a capacidade de controlar funções como visão, equilíbrio e locomoção é um dos sintomas da esclerose múltipla, uma doença do sistema nervoso central que atinge principalmente mulheres entre 20 e 30 anos. Há 12 anos, Luciara começou a sentir muito cansaço e desequilíbrio. Diagnóstico: esclerose múltipla. Para mim não mudou muita coisa, eu continuei trabalhando até a hora que eu não consegui mais por causa da fadiga. Então a fadiga foi a interrupção da minha vida profissional. Há necessidade que o estímulo elétrico ele caminhe ao longo do nervo. Ele caminha de uma forma saltatória. Nós temos um nervo, ele vai saltando, 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 isso tem uma rapidez enorme, 60 metros por segundo. Agora imagine se você perde essa capa do nervo que dá estímulo elétrico. Essa capa que faz com que o estímulo seja rápido, se ela perde, o estímulo fica lento. E desta forma, a pessoa pode ter alteração motora, alteração sensitiva, alteração visual, alteração de equilíbrio. Quando isso acontece num local, no outro local, no outro local, são locais múltiplos. Quando isso acontece de uma forma de endurecimento do nervo, esclerose múltipla. Estima-se que existam mais de 25 mil brasileiros com esclerose múltipla, sendo mais comum em mulheres da raça branca. O diagnóstico precoce é muito importante para retardar a evolução da doença. Fundamental o diagnóstico precoce. Por quê? Primeira coisa, essas pessoas elas podem ser maltratadas nos seus surtos, nas condições. Segundo, cada surto que tem, você tem que fazê-lo ficar o mais curto possível, evitar que ocorram surtos. Aí entra a situação do tratamento. Luciara encontrou apoio na ABEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, entidade filantrópica que funciona desde 1984 na Zona Sul de São Paulo e auxilia mais de 5 mil portadores em todo o Brasil. Eu não quero mais sair daqui, porque aqui é minha vida, é meu clube, é meu bate-papo. Sabe, é onde eu encontro meus amigos, que eles vão na minha casa também, que a gente sai. Wanda sentiu formigamento nas pernas por mais de 20 anos. E há 7, soube que era portadora de esclerose múltipla. Para ela, a falta de informação sobre a doença é que causa o preconceito. Há o preconceito, as pessoas ficam meio assim ressabiosas de conversar com você. Até que ponto você vai levar aquela conversa sem misturar o assunto, né? E as pessoas ficam assim, querendo saber se é hereditário, se não é. Então é bom a gente estar sempre informada para poder passar, porque você acaba sendo um canal de informação também, né? A missão da ABEM é divulgar a esclerose múltipla e suas terapias e dar assistência e orientação ao portador e familiar. No Centro de Neuroreabilitação da ABEM, os portadores recebem tratamentos multiprofissionais, entre eles o da psicologia. O primeiro papel seria o resgate da autoestima, da autoconfiança, tá? E o segundo seria o processo de aceitação da doença. Eu sou portadora de esclerose múltipla, mas a esclerose múltipla não é portadora de mim. Outra atividade é a fisioterapia. Nosso objetivo é proporcionar para o paciente uma melhora na sua qualidade de vida, né? Visando para isso melhorar sua funcionalidade, dando para ele maior independência, né, nas suas atividades de vida diária. E esse tratamento multidisciplinar, o principal objetivo dele é exatamente isto: fazer com que essa pessoa seja agregada ao ambiente, seja agregada à sociedade. O uso das células-tronco pode ser uma alternativa de tratamento no futuro. Claro que as células-tronco é uma esperança para mim e para muitos deficientes. Então eu quero melhorar, assim, se eu conseguir fazer uma operação para esse tipo de coisa, eu conseguir andar um pouquinho, eu já estou feliz da minha vida. Os resultados são promissores. Mas quais são as pessoas que mais se beneficiariam? São aquelas que têm menos problemas.
são aquelas que estão com menos sequelas. Quais são as pessoas que mais querem esse tipo de procedimento? São aquelas que estão mais comprometidas. Só que para essas, ele não é adequado. Enquanto a ciência busca a cura para a esclerose múltipla, é possível ter qualidade de vida e consciência sobre os direitos dos portadores. Se a pessoa entende o que é doença, o que é sua evolução, ela começa a cobrar da sociedade essas inserções todas. Ela começa a cobrar do governo, por exemplo, medicamentos. Ela começa a cobrar do governo essas necessidades de acesso, do direito de ir e vir. E quando essas pessoas recebem todas essas situações do governo, isso não é um presente. Elas estão preparando o mundo lá para frente. Elas estão preparando o mundo para o indivíduo da terceira idade. De forma nenhuma é uma doença trágica, né? Ela vai incapacitando, mas ela não leva à morte, né? Então ele tem como viver, ele tem como sonhar novamente, ele tem como algumas vezes trabalhar, namorar, etc. Ele tem a vida dele. O check-up fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com muito mais. Nossos telefones para contato são 5084-8224 e 5085-0242. E o nosso e-mail, checkup@media.epm.br. Tchau!